Boa noite a todos, boa noite a todas as produtoras do Projeto Florada que estão nos acompanhando nesta noite. Nós estamos aqui hoje, cada um num canto. Eu estou no sul de Minas, na cidade de Silvianópolis, onde fica a nossa fazenda de café aqui, minha e da minha família. E já fiz bastante coisa hoje da Três Corações e estava ansiosa para chegar esse momento que a gente anunciou durante a nossa cerimônia de celebração do Florada, essa nova parceria que vai ser muito enriquecedora para nós produtores, eu tenho certeza disso. A Jéssica, que trabalha aqui na nossa equipe, no nosso time, que também está aqui nos assistindo, ela encontrou a Reagro de uma maneira brilhante, né, para trazer a Reagro, que é a principal escola referência em conhecimento, em educação, com muito embasamento, com professores do corpo docente que têm extremo conhecimento teórico e prático também, o que é o que eu acho que é o grande diferencial da Reagro, né? Muita teoria ligada à prática. E nós vamos, então, lançar esse novo momento do Florada Educa, que nós tivemos o Florada Educa em 2019, né, com 25 videoaulas, e foi muito legal. A gente tem videoaulas com 20 mil visualizações, as produtoras muito engajadas, fazendo muitas perguntas. E daí, no meio da pandemia, a gente deu aquela esfriada até para sentir os temas, né, que estavam sendo pedidos. E no nosso ciclo do Projeto Florada, da Três Corações, um dos principais pilares é justamente a capacitação gratuita, porque a gente acredita que dá acesso às melhores práticas, não só da parte técnica, da produção de café de qualidade, que assim, quem somos nós para ensinar alguma coisa para vocês, produtoras que estão aí na lida todo dia, né? Mas é importante a gente acompanhar as tendências, a gente ver o que o mercado está buscando, que tipo de café que está sendo valorizado, como se destacar em concursos. Então, o que nós aqui da Três Corações estamos buscando fazer é sempre juntar um time de peso para que a gente consiga levar o conhecimento muito atualizado para vocês, produtoras, juntando a teoria com a prática. Então, foi isso que a gente encontrou na Reagro, e a gente fez um plano bem robusto para os próximos 2 anos, inclusive, e a gente não vai ficar só no tema de porteira para dentro, a gente vai porteira para fora também, a gente vai, no nosso interior, a gente tem um tema super legal também, desenvolvimento pessoal, de gestão de pessoas, ou seja, são todas as dores que nós, empreendedores, passamos. A gente quer ajudar a dar esse caminho das pedras para a gente ter o nosso desafio, que é gigantesco, com uma forma assim, um pouco mais suave, dividindo opinião, trocando experiências. Então, eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui. Essa live, esse conteúdo de ouro aí vai ficar gravado. Acho que é um dos temas mais importantes, se não o mais importante, né? Que é o tema que dá o quê? Caixa para a gente, né? Capital para a gente conseguir rodar o nosso negócio, que é tão difícil, né? Já que a gente não é formador de preço, a gente é tomador de preço, né? Estamos aqui em dias quentes do mercado do café. Estava até conversando com o Gil aqui antes de começar. Acho que essa live ela foi providencial, marcada hoje, porque a gente vai ter vários exemplos, né, do que está acontecendo no mercado agora. Então, tem toda uma parte de fundamentos, mas também muito prática. Então, só quis fazer essa introdução para agradecer a todos vocês. Eu vou passar a palavra agora para a Larissa Cocato, que é a nossa da Reagro, que está cuidando de todo o nosso projeto, e em seguida o Gil já vai dividir todo o conhecimento com a gente. Obrigada, boa noite, bem-vindos todos, muito bem-vindas. Obrigada, Patrícia. Boa noite, pessoal. A gente fica muito feliz com esse convite dessa parceria com a Três Corações, nesse projeto fantástico, né? A Alice até comentou ali no chat, já que quer saber mais do projeto. Tem um site, o projeto também, né, Patrícia? Lá tem bastante coisa e a gente vai vir com mais novidades aqui para vocês. Mas aqui é o momento oficial da gente anunciar essa parceria que já foi falada lá na SIC, e nós vamos contar um pouquinho dos módulos que a gente pensou, como a Patrícia já comentou, abordando desde a porteira para dentro, manejo, pós-colheita, com especialistas que a gente listou aí, né? E a parte de gestão também, que é fundamental nas propriedades, gestão de pessoas, gestão econômica e financeira. Então, esse é o início, vão sair muitos conteúdos bacanas. Para abertura, né? A Patrícia indicou o tema comercialização, como ela comentou, é fundamental, e aí o Gil vai vir para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema hoje. E eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação só mostrando os temas que nós vamos trazer aqui ao longo do projeto, né? Hoje a abertura com o Gil, que está aqui com a gente.
E temos todos esses temas aqui em vídeos curtos, né, Patrícia? Com as dores que essas cafeicultoras vivem, e o nosso intuito é estar bem próximos de vocês mesmo. Via Três Corações, Patrícia, Jéssica, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês colocarem lá nos vídeos e a gente trazer para vocês para tentar solucionar os maiores desafios e dificuldades. Então, a gente inicia hoje com a abertura da comercialização. O Gil vai trazer formação de preço, estratégia de comercialização nesse momento super oportuno. Teremos um primeiro módulo que já será lançado ao longo desse mês já, né, Patrícia, de sucessão familiar, com temas fundamentais aí, né, para como passar o bastão ali na propriedade, a parte de tributação também. Nós abordamos todos esses assuntos. Gestão de pessoas, liderança, comunicação também será abordado dentro do módulo aqui de gestão de pessoas. Manejo de lavouras, abordaremos toda a parte de manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, nutrição, para buscar maiores produtividades, que é tudo linkado, né, para a gente produzir mais, a gente vender melhor, produzir um café de qualidade. O tema de gestão econômica e financeira, que o custo a gente tem que estar na mão, né? O Fábio vai trazer estratégias ali de metodologias, de preço, de formação ali do nosso custo, como a gente tem feito hoje. E pós-colheita do café, teremos a participação do Leandro Paiva, Silvio Leite. Então, nós preparamos todo esse conteúdo aí com muito carinho. Não quero tomar mais tempo aí do Gil. Patrícia, se você tiver algum comentário, alguma coisa que eu esqueci de falar, pode ficar à vontade. E é só lançando mesmo que todos esses temas serão disponibilizados aí para vocês ao longo desses 2 anos em vídeos semanais. E aí a comunicação via Três Corações vai estar enviando para elas, né, Patrícia? Isso Vocês vão mesmo. receber. Eu até deixei, pessoal, meu telefone no chat, tá? Fiquem à vontade para me mandar o WhatsApp, a gente direciona, e a ideia aqui é a gente ter bastante constância. Então, a dica que nós temos é para acompanhar mesmo os vídeos, vão ser muitos vídeos, muitas aulas, são mais de 100 já previstas, e todas vão ser publicadas gratuitamente para todos os produtores de café do Brasil. Então, é uma oportunidade muito legal, às vezes é difícil a gente ter acesso a um conhecimento de ponta, né, dentro da nossa casa, com o conforto de pegar o celular e assistir, né? E é isso. Então, hoje é mais uma introdução muito rápida, porque a gente está aqui para aprender. Vamos passar a palavra para o Gil. Gil Vamos lá. Baradá, que é um dos profissionais mais renomados no tema, né, que tem mestre em economia, gira aí todas as áreas produtivas de café do Brasil, entende muito de economia, de prática também, vai explicar para a gente não só os fundamentos, né, de formação de preço de café, e que é um grande mistério também, né? Eu quero aprender muito aqui hoje, hein, Gil? Tem um monte de pergunta. E vou deixar a sugestão aqui para as perguntas vocês mandarem pelo chat, né, Larissa? Isso Que nós mesmo. vamos anotar aqui todas as perguntas, dependendo do tempo que a gente tiver no final, a gente vai respondendo. Se não, a gente guarda aqui as perguntas e nós, da Três Corações, junto com a Reagro, entraremos em contato com vocês para responder ao longo da semana. Isso mesmo. Podem ir mandando no chat aqui embaixo, pessoal. É só clicar na caixinha, já vai abrir. Vocês podem enviar que a gente vai mediando. Gil, muito obrigada pela sua presença, aceitar estar aqui com a gente. É com você. Pode ficar à vontade. Oi, Larissa, eu que agradeço o convite. Patrícia, muito obrigado pela introdução, por essa oportunidade de a gente conversar sobre o mercado de café, né? Então, enfim, o tema proposto para a gente falar sobre formação de preço. E aqui eu trouxe o material para justamente para a gente abordar, enfim, como é que chega, como é que é feita essa formação do preço do café. Tá aqui o material, daí a gente vai, vou apresentar ele, depois a gente vai trocando informação, trocando experiências aí. Então, deixa eu só colocar aqui um. Então tá, tema, formação de preço e estratégias no mercado de café. É isso que a gente vai conversar aqui, né? Para o time das cafeicultoras, eu sei que também tem mais gente, fora o time das cafeicultoras também tem cafeicultores, enfim, para todo mundo que está assistindo, a gente vai trabalhar esse tema agora, formação de preço, e daí, em cima dessa, entender essa formação de preço, fica mais fácil para a gente olhar um pouquinho as estratégias de comercialização. Tá, legal. Bom, aqui eu trago para vocês o preço, essa curva de preço. A gente olhando para o preço, né? E daí, normalmente, quando a gente começa, quem mexe com o mercado de café, a primeira coisa que olha é perguntar, e daí, como é que está a bolsa? Se está em alta, se está em baixa? Né? Se o mercado está em alta ou está em baixa? Geralmente a gente pergunta se o mercado está em alta ou está em baixa, a resposta vem, hoje está subindo, hoje está caindo. Da onde vem a resposta? Vem daqui.
Vem da Bolsa de Nova York, que é o quê? O principal referencial mundial para o preço de café. Então, se a Bolsa lá está subindo, a possibilidade, a chance do preço subir para o produtor é grande. Se a Bolsa está caindo, a chance do preço está mais baixo para o produtor também é grande. Então, está muito linkado com isso aqui que a gente está olhando, que é a Bolsa de Nova York. E a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vê que é bem tranquilo mexer com o preço de café, né? O preço nem oscila muito, dá para a gente pegar, colocar ali os insumos na lavoura, tirar uns 6 meses, metade de um ano sabático, né? E depois voltar, que o mercado não vai mudar muito, né? Dá para a gente ficar tranquilo, né? Não é bem assim. Olha só a volatilidade, olha o que a gente tem: preço caindo, depois preço subindo, depois ele indo e voltando, né? Por quê? Isso aqui é a volatilidade do mercado. As commodities, de uma forma geral, elas são bastante voláteis. O café, sendo uma commodity agrícola e tendo aí uma variável que você não tem controle, que é clima, deixa essa instabilidade de preços ainda maior, e a gente vê aqui na curva. Isso gera o quê? Risco e oportunidade. Né? Então, quer dizer, você está do lado da compra, do lado da venda, dependendo do movimento, você está numa situação de risco ou de oportunidade. Eu sempre gosto de começar olhando para o mercado, pegando esse histórico mais longo, para ver para onde a gente estava, onde a gente foi e para onde a gente está indo. Né? Se a gente olhar para 2020, a gente vê que o preço estava aqui embaixo. Né? De 2020 para cá, com pandemia, depois com a alta das commodities, com o dólar mais fraco, e depois com o quê? Geada e seca aqui no Brasil, o preço disparou. Subiu bastante, que nem a gente está olhando nesse gráfico aqui. E agora ele está devolvendo um pouco. Por quê? Porque depois de uma situação de aperto na produção, a gente está vindo para uma situação de recuperação na produção, principalmente aqui no Brasil. E o mercado está buscando uma acomodação aqui no meio do caminho. Ó. Não tanto aqui de baixa, do ano da safra recorde, também não tanto da alta, que foi os anos de seca e principalmente de geada em 2021. Ele está se acomodando. Esse é o cenário. Então, a gente está no meio do caminho, olhando o quê? Para frente. Para onde vai esse mercado? Tá, beleza. Então, quer dizer, essa é a nossa primeira aproximação com o mercado de café. Olhando para quê? Para uma bolsa. O que seria uma bolsa? Uma referência de preço internacional. Todo mundo que vende café olha para essa bolsa. Brasil, Vietnã, Colômbia, América Central, África, estão vendendo café, olha para essa bolsa. Todo mundo que compra café no mundo está olhando para essa bolsa. Café arábica, né? Está olhando para essa bolsa. Então, Estados Unidos, Europa, Japão, na hora de comprar café, estão olhando para essa bolsa, para essa curva de preço que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá, legal. Então, vamos avançar um pouquinho nesse processo de formação de preço de café. O preço de café, ele é formado de fora para dentro, né? Então, a gente tem uma bolsa, que é aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, a gente tem uma parcela que é financeira, que é do câmbio, e tem uma parcela regional, que daí depende do quê? Da descrição do café e da onde ele está localizado, que são os diferenciais. Quer dizer, que é o preço desse café negociado no porto. São os ágios e deságios que pagam para cada descrição de café no Porto de Santos. Esse seria o diferencial. Então, você tem uma referência de preço internacional dolarizada, você tem o dólar para você transformar esse preço em reais, e você tem o diferencial aqui, que seria o quê? Esse ágio deságio para as descrições de café e para momentos de safra, entre safra, se tem mais ou menos café, se reflete aqui essa regionalidade no diferencial. Vamos olhar cada um deles, né? Vamos olhar primeiro aqui, bolsa. Tá? Quando a gente olha a bolsa, a gente está olhando aqui, olha esse comportamento aqui dos preços, né? Então, o que a gente está olhando? Primeiro, para a Bolsa de Nova York, para olhar para o café arábica, que é o café que é mais produzido aqui no Brasil e principalmente em Minas Gerais, que é o principal estado produtor de café do Brasil. Né? Então, basicamente, o que se produz pouca coisa de café Conilon, a maioria é de café arábica em Minas Gerais. Tá. A gente está olhando, então, para você começar a colocar preço nesse café, você está olhando para o preço internacional. Então, você começa lá de fora. E aqui você está olhando para a Bolsa e você está olhando para os contratos, né? Aqui do lado aqui tem os contratos, dezembro, março. Dezembro, como a gente já está no mês de dezembro, esse contrato, ele pede referência. A gente começa a olhar para o contrato para frente, porque esse contrato daqui a pouquinho, daqui umas semanas, ele já não vale mais nada, porque ele expira, ele muda. Esses contratos são finitos, né? Então, a gente começa a olhar para o quê? Para o contrato março, por isso que eu coloquei março aqui. E daí, estou olhando aqui o comportamento de preço.
desse café. Ele já esteve lá em cima, acima de 200, ele veio cair aqui a 144 e agora está subindo. Então, a gente está num momento favorável do preço internacional de café. O preço está subindo. Depois de ter caído aqui perto é que tem bastante janelinha aberta, eu estava mexendo nela para poder olhar. Ele caiu aqui perto de 140 centavos, aqui em outubro, comecinho de outubro, aqui, finalzinho de setembro, começo de outubro, por conta de chuva, de oferta, ele caiu ainda, oferta colhida nesse ano, daí depois ele começou a subir, né? Subiu por conta do que? De reação das cotações no mercado internacional, porque tinham caído demais, questão do dólar, né? O dólar começou a perder valor, isso aí é um fator que ajuda o preço lá fora, e também questões aí de demanda, estoques certificados, enfim, uma série de fatores que fez o preço subir. Então, a gente está vendo aqui o preço lá fora subir. Um outro fator que ajudou foi essa questão climática aqui no Brasil. A gente teve 2 momentos aí de corte de chuva no Brasil. Um em setembro, com aquele bolsão de calor em setembro, e outro agora em novembro, né? Foram 2 períodos curtos, mas que trouxeram certa estranheza. Será que não vai ter sequela para a produção do ano que vem? Né? Porque a gente teve um momento curto, de uma semana, né? Em que você teve corte de chuva e temperatura muito elevada. Isso aí pode trazer estresse para a planta, então o mercado, de certa forma, também trouxe essa variável para ajudar a explicar essa alta. Tá. E daí a gente repara que os preços eles sobem para março, para maio, para julho, dependendo para que mês você vai vender o teu café lá na frente, ele serve de referência de preço. Se você está vendendo no disponível, ou seja, eu estou com o café na minha mão agora e vou vender o café, você olha para o contrato mais líquido, que já não é mais dezembro, porque ele está vencendo, já é março, que é o próximo. Então, seria o contrato mais líquido, é aquele contrato que tem maior negociação, seria março. Agora, se eu quiser vender café da safra nova, meu café da safra de 2024, eu vou ter esse café lá em julho, agosto, setembro do ano que vem. Eu vou olhar para o contrato setembro de 2024. Então, por isso que se chama contrato futuro. Você tem preços também para frente. 24, a gente pode ver que tem até 25. Então, enfim, então é bem futuro mesmo. Essas são as referências de preço. E isso vai mudando todo dia, conforme o quê? Fundamentos. Então, esse gráfico aqui, esse preço em Nova York, ele reflete fundamento no médio e no longo prazo. No curto prazo, ele pode ter instabilidades financeiras, especuladores entrando no mercado e trazendo aí, ou subindo ou derrubando cotação, mas no médio e no longo prazo prevalece fundamento. E o que é fundamento? Se tiver muito café no mundo, o preço cai. Se tiver menos café no mundo, o preço sobe. Então, quer dizer, basicamente é isso que ele reflete. Então, a Bolsa ela tenta refletir isso, né? Então, aqui a gente tem esse comportamento que o preço estava em alta, ele caiu bastante, ou seja, expectativa do quê? De aumento de oferta de café no mundo, né? E quando a gente fala em oferta de café, a gente está olhando muito para o Brasil. O Brasil é 1/3 desse mercado mundial, né? Então, é 1/3 da produção, é 1/3 da exportação. Então, o Brasil ele tem um peso muito grande nesse comportamento. E daí, depois, o que aconteceu? O preço está reagindo. Por quê? Você tem aí uma mudança nesse comportamento. O mercado caiu demais, existem algumas dúvidas em relação à produção futura, isso fez com que o mercado corrigisse algumas variáveis financeiras, algumas incertezas financeiras que fizeram o preço subir. Então, a gente teve aqui uma reação nas cotações, num período curto de tempo. Isso em termos internacionais. Isso serve para Brasil, serve para Colômbia, serve para América Central, serve para África, serve para Ásia, para todo mundo que vende café no mundo arábica está olhando essa referência aqui. E o preço que era 140, agora está 180, subiu 40 centavos. Então teve uma melhora significativa no nível de preço. Então esse é o primeiro fator. Então quando você começa a formar preço, você olha o preço internacional. Legal. E daí eu falei muito de fundamentos, né? E quando a gente fala de fundamentos, a gente olha muito para o Brasil, né? Então, primeiro, para a gente entender o que está acontecendo que fez com que o preço caísse de 200 e viesse a 140 centavos. A gente veio de 2 anos de baixa produção no Brasil, com pouco superávit, ou seja, a gente tinha pouco café para exportar, porque a gente teve quebra na produção. A gente teve uma geada em 2021, a gente teve uma seca em 2022, isso tudo tirou potencial de produção e fez com que o preço subisse.
Esse ano de 2023, a safra ela já tendeu à normalidade. Já teve mais café. Então, por quê? Porque saiu de uma situação que tinha laninha, veio para uma situação de El Niño, choveu mais, e isso deu o quê? Condições para melhorar a produção, tá? E daí o que aconteceu? A produção subiu e gerou mais o quê? Superávit. Superávit é o quê? Produção menos o consumo interno, o que sobra para exportar. Isso é o superávit. Então, quer dizer, gerou mais. Então, o Brasil pode exportar mais café, vai ter mais café do Brasil no mundo. E tendo mais café no Brasil no mundo, isso traz o quê? Uma melhora no abastecimento, isso se reflete no preço. Quando tem menos café do Brasil, você tem mais dificuldade no abastecimento e o preço reage. É questão fundamental que mexe no mercado. Então, esse fator aqui explica por que o preço subiu, tá? Daí o seguinte, lá em novembro, lá em outubro, ali, em comecinho de outubro, o que aconteceu? O mercado estava olhando para frente, olhando já a safra que o Brasil vai colher no ano que vem. E ali, ele percebeu o seguinte, que você tinha reserva hídrica, você teve uma florada boa, e você tinha uma perspectiva do quê? Que o Brasil ia colher uma nova safra grande em 2024. Foi por isso que o mercado caiu a 140 centavos. Porque eles estavam o quê? Trabalhando com uma perspectiva de crescimento na produção também para o ano que vem. Ou seja, uma safra de arábica em 2024 maior do que a colhida em 2023. Isso aí ajudou com que o preço caísse. Daí você deve estar perguntando por que ele está reagindo agora? Por que ele está subindo agora? Primeiro, essa questão climática. Esses bolsões de temperatura e de calor extremo. Segundo, o dólar caiu. Então, o dólar caiu, você teve uma compensação na Bolsa. E o outro fator, você teve alguma incerteza. Você teve guerras, você teve uma situação, a guerra que estourou, o conflito no Oriente Médio, você teve alguns fatores que trouxeram incerteza financeira internacional. Juntamente com essa dúvida climática, fez com que o mercado se protegesse de uma situação um pouco mais perigosa para 2024. E a gente viu o preço reagir. Então, compensação do dólar, incerteza financeira e alguma proteção em relação ao clima fez o preço subir. Daí você deve estar se perguntando, mas mudou a expectativa para o ano que vem de safra no Brasil? Eu diria para vocês o seguinte, a perspectiva do pessoal aqui internamente, o produtor mudou. Ele está mais o quê? Mais cabreiro, está mais cauteloso em relação ao que esperar da safra de 2024. Lá fora, você teve uma mudança, mas ela não foi tão grande. Então, o que a gente está vendo de movimento nesse primeiro momento é muito mais financeiro do que fundamental, porque ainda acredita que vai ter uma safra boa de novo ano que vem. Mas, em todo caso, o mercado mudou, e mudou para melhor em termos de preço, em função desse fator, né? Então, ainda o pessoal acredita que o Brasil pode ter uma safra maior o ano que vem do que colheu esse ano, e com isso ele vai exportar mais, vai ter mais tranquilidade no abastecimento, e uma hora isso vai aparecer no mercado. Se não aparecer, é porque realmente você teve sequelas em relação a esses episódios de clima que a gente viveu em setembro e em novembro, tá? Bom, daí o que eles estão monitorando para confirmar isso? Clima. Então você começa a olhar clima. Essa é a variável aí fundamental. Então, primeiro, o que você olha fundamental? Você olha o quê? Perspectiva de produção, né? O que você tem disponível, o que pode vir para frente, porque isso mexe no abastecimento. E daí, quando você está olhando em perspectiva de produção, você está olhando para clima. E a gente está olhando Brasil, principalmente, né? Porque é o grande o direcional em relação à produção no mundo. Daí a gente está olhando para os mapas de clima aqui para dezembro, janeiro e fevereiro. O que a gente está vendo? Os modelos estão indicando retorno de chuva. Quanto mais escuro aqui, é mais volume de chuva acumulada no mês. Então, quer dizer, você vai ter aqui um volume de chuva melhor agora em dezembro, janeiro também, fevereiro deve aumentar um pouco, subindo um pouco mais para o norte, ou seja, um quadro ali que não está indicando problema de falta de chuva. Não está indicando ali, você não vê um branco. Quando você olha alguns pontos brancos, é que você vai ter períodos de muito pouca chuva acumulada. Então, o que se espera? Esse final de primavera, início de verão, que é o mês de dezembro, e janeiro e fevereiro de chuva. Isso deve ser favorável para o desenvolvimento, deve aliviar
essas dúvidas em relação ao estresse causado por esse episódio de clima mais alto, e também deve ajudar o quê? No período de formação de grão, de granação no começo do ano que vem. Se confirmar esse modelo, a tendência é que você tenha uma leitura mais tranquila e uma expectativa, e começa a melhorar a expectativa em relação à próxima safra do Brasil. Daí você vai ter um cenário que potencializa correção na curva de preço. Entenderam? Então, quer dizer, esse é o quadro. Lógico, aqui a gente está vendo modelos. O clima tem que confirmar esses modelos, se esses modelos estão certos ou não. Mas a expectativa é que você tenha o quê? Um clima mais favorável daqui para frente, com chuvas. Lógico, tem a questão ali desses bolsões de calor que vem em setembro e novembro. E tem mais uma outra coisa que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, que é o seguinte: esse ano a gente está falando de El Niño e está se falando de um El Niño moderado. Mas só que a gente, em meio a esse El Niño moderado, ou seja, a temperatura no Equador, ela subiu, mas não subiu tanto, então é um El Niño moderado. Ao mesmo tempo que a gente olha para isso, a gente está vendo alguns episódios de El Niño extremo, de grande intensidade, como chuva em excesso no sul do país, como esses períodos de calor extremo, principalmente no centro-oeste. Isso aí tudo gera o quê? Dúvida em relação ao começo do ano que vem, porque a expectativa é que no primeiro trimestre do ano que vem esse El Niño se intensifique. Então, quer dizer, você pode ainda ter novos episódios, que podem sim trazer sequelas em relação à produção. Então, quer dizer, por isso ainda fica a dúvida produtiva. Então, o mercado ele deve ir carregando esse cenário de clima, vai aliviando o temor climático se confirmar essa chegada de chuvas, mas vai ficar monitorando principalmente o primeiro trimestre do ano que vem, porque o El Niño tende a se intensificar no primeiro trimestre do ano que vem. A partir de abril, ele deve perder força, daí você muda o quadro. Né? Mas aí a gente tem o primeiro trimestre ainda que pode trazer surpresas, né? Tomara que sejam surpresas positivas e não negativas. Mas, enfim, isso tudo vai ficar no ar ainda e pode trazer estresse climático, tá? Legal. Então, isso é fundamento. Eu estou olhando para fundamento, estou olhando para produção, estou olhando para potencial de produção e Nova York também está olhando para isso, a bolsa que eu mostrei para vocês. Esse é um aspecto da formação de preço. Além da produção, a gente está olhando para o outro lado. Por outro lado, a gente olha para quê? Para consumo. E para consumo, a gente está vivendo um momento de acomodação do consumo mundial de café. Por quê? Porque a economia mundial ela está andando mais devagar. A gente está vivendo uma crise no pós-pandemia. Né? Então, a gente teve a pandemia, ainda está nas sequelas econômicas da pandemia, que faz com que as economias, principalmente as desenvolvidas, Europa, que é um grande consumidor de café, ele está andando, a economia está andando muito mais lentamente, né? Tanto é que a economia alemã, que é o motor da Europa, a tendência é que ela reduza, ela diminua a sua atividade no ano de 2023 e cresça muito pouco em 2024. Por isso, esse sinal de acomodação no consumo. Então, quer dizer, é um outro fator que a gente fica ali, olha. Tá, pode ser que você tenha menos produção? Pode, mas e o consumo? O consumo ainda tende a ser o quê? Trabalhado de uma forma compassada, lenta, o que segura uma expectativa de aumento muito expressivo na curva de preço. Tá? Então, essa é outra ponta. Então, tudo isso que eu estou falando é fundamento, e tudo isso está pesando o quê? Naquela curva lá de Nova York. Então, quer dizer, primeiro fundamento, bolsa, né? Agora vamos olhar a outra variável que forma preço. Então, primeiro é esse preço do café no mercado internacional, que reflete o quê? Perspectiva de produção, perspectiva de consumo, dúvidas, incertezas, anseios, tudo isso ele se reflete naquela curva de preço lá. Outra variável é essa aqui, a financeira, o dólar. O dólar representa o quê? Quanto de reais o produtor de café vai receber por cada dólar vendido lá fora. Então, quer dizer, se eu pago $100 pela minha saca e o dólar está 5, eu vou receber R$500. Se pagam $100 pela minha saca de café e o dólar está 1.000, eu vou receber R$1.000. Então, quer dizer, pagarem 10, eu vou receber R$1.000. Então, quer dizer, isso tudo, esse câmbio, ele tem esse impacto em relação ao preço que eu vou receber, né? Pela saca. Então, quer dizer, quanto que eu vou receber em reais por dólar vendido?
se é 5, se é 4,90, se é 5,10, se é 5,20. Isso vai implicar o quê? Em estímulo e desestímulo à venda. Tá? Então, essa é a variável financeira. E essa variável financeira ela está muito ligada a fatores que fogem do mercado de café. Então, depende da taxa de juros nos Estados Unidos, depende do quê? De quanto que o Brasil está exportando, não só de café, que está entrando de receita, está entrando de dólar, isso mexe, essa balança comercial ela mexe na cotação do dólar, depende do quê? Da situação financeira internacional. Um evento como o conflito no Oriente Médio, ele mexe com o câmbio, porque ele mexe com os ativos no mundo, traz insegurança, tudo isso mexe com o dólar. E o que a gente está vendo, essa é outra variável. A gente teve um dólar, no começo do ano, mais alto, dólar a 5,30, 5,40, e agora a gente está vendo ele trabalhar abaixo da linha dos 5. A ideia é que a gente termine o ano com ele em torno desse patamar, 4,90, aqui agora está em 4,92, ele 4,90, né? E isso aí implica tanto no preço que o produtor está vendendo o café agora, como também em relação ao preço futuro. Porque quando você vai vender um café da safra 2024, você vai pegar esse dólar aqui e vai traçar ele futuro. Então, quando esse dólar subir, sobe aqui. Esse dólar cair, cai aqui. Ou seja, dólar mais alto, mais baixo, ele também vai interferir não só no preço do café em reais agora, como também no futuro. Então, essa é uma outra variável. Às vezes, né, quando o dólar sobe bastante, o produtor ele está aproveitando não a alta do mercado de café, do preço do café, mas a alta cambial. O preço dele vai subir em reais, mas não por conta de uma alta do preço do café, mas por conta do quê? De um câmbio, de uma mexida no câmbio. O dólar vai a 5,20, 5,30, 5,40, o produtor vai receber mais reais pela saca de café dele. Por quê? Porque o preço do café subiu? Não, Nova York não mexeu. O que mexeu foi o câmbio. Ele recebeu mais reais por dólar vendido. Então, quer dizer, essa também é uma variável importante na formação de preço. Tá? E a terceira entra na regionalidade, né? Daí o seguinte, isso depende do que muito de safra, entre safra, da descrição do café. Então, basicamente, aqui eu peguei os principais cafés que a gente negocia aqui, que seria o café de bebida fina, fine, o café de bebida boa, o good cup aqui. Então, quer dizer, fine, good, são bebidas que a gente vende. São descrições de bebida que o Brasil vende. E daí aqui, 17, 18 ou 15, 16 é o tamanho do grão, o tamanho da peneira. Quanto mais graúdo, quanto mais miúdo, isso vai ter uma diferença de preço. Daí a gente tem também os cafés Rio, aqui, também com peneira mais graúda, peneira média, enfim. Então, essa regionalidade, ela depende da descrição do café que a gente vende e também de fatores como safra e entre safra, ou seja, a disponibilidade de café. Normalmente, esse deságio, você viu que é negativo, o Brasil vende café com menos, você pega Nova York e desconta esse valor aqui. Então, se Nova York está 180 e você está vendendo café a 19 abaixo, você tem que descontar esses 19, é 180 menos 19. Esse é o preço do café em centavos de dólar por libra-peso, daí você pega o dólar, você vai ter o preço do café em reais. Entenderam? Então, quer dizer, você pega o preço lá fora, que é dolarizado, você desconta esse deságio aqui, daí você tem o preço em dólar. E depois você converte de dólar para reais, você vai ter o preço em reais, né? No Porto de Santos, por exemplo. O resto é logístico para pegar o café na região de origem e levar até dentro do container no porto de embarque, no caso, o Porto de Santos, né? Então, esses deságios aqui, eles vão oscilando conforme safra, entre safra, conforme disponibilidade física, né? Se você tem mais vendedor do que comprador no mercado, esse deságio aumenta. Se tem mais comprador e menos vendedor no mercado, esse deságio diminui. Ou seja, ele vai oscilando conforme disponibilidade e interesse de compra e venda no porto. Ou seja, no Porto de Santos. Isso é regional. Então, essas três variáveis aqui, elas ajudam a formar o preço do café. Nova York, dólar e o diferencial. Então, a formação do preço de café, ela é dada de fora para dentro. Você começa lá em Nova York, daí você traz para o porto, daí você aplica o deságio, daí depois você tem um preço em dólar,
e depois você o quê? Transforma em reais e depois você internaliza e leva para a região aonde vende, sul de Minas, Cerrado, região das Matas de Minas, ou seja, você vai ter um custo de pegar esse café e levar até o Porto de Santos, esse custo ele é descontado do preço. Então é assim que forma preço de café. Ele vem de fora para dentro. Preço internacional de referência, Bolsa de Nova York. O deságios ali em relação à descrição de cada café, e esses deságios eles vão oscilando conforme safra, entre safra, conforme disponibilidade física e interesse de comprador e vendedor, né? E a questão financeira, que é o câmbio. Essas três variáveis formam o preço do café, né? Então, basicamente, você tem isso aqui. Preço do café é bolsa, mais o diferencial, que é esse deságio, mais o câmbio. Então, bolsa reflete o quê? Fundamento. Diferenciais, ou base, reflete o quê? A descrição. Um café de bebida boa, um café de bebida fina, um café de bebida rio, peneira mais graúda, peneira mais miúda. Cada um vai ter cada descrição vai ter um preço de um ágio diferente, um deságio diferente, né? E a questão de disponibilidade e interesse de compra e de venda também mexe com ele. Então, quer dizer, essas são as regionalidades. Cada porto vai ter o seu diferencial, cada descrição de café vai ter o seu diferencial, né? E a outra variável é a financeira, que é o câmbio. O dólar, ele reflete muito do mercado financeiro. Se ele está mais estável, se ele está mais calmo, se ele está mais propenso ao risco, se ele está mais avesso ao risco, tudo isso se reflete em termos de câmbio. E reflete muito a expectativa do mercado em relação ao país, né? Então, essa oscilação de câmbio ela tem muito dessa situação, desse ambiente financeiro internacional e a posição do país em relação a esse cenário global. Isso se reflete no câmbio. Então, essas três variáveis, ela mexe com o preço. Quer dizer, então, o mercado de café não é só café, tem um financeiro ali, tem a questão de safra entre safra que mexe, que a gente vê nos diferenciais, e tem essa questão global. Lógico, o Brasil tem um peso muito grande. Então, quer dizer, quando você tem uma safra grande no Brasil, você tem um peso sobre os preços. Quando você tem uma quebra de safra no Brasil, você também tem um peso sobre o preço internacional, né? Mas não é só de Brasil que forma preço, você tem outras origens que também mexem. E não é só o preço do café, não é só formado por café, você tem a questão financeira que também interfere, né? Então, tem tudo isso para a gente chegar numa formação de preço. Então, para resumir, eu gosto de trazer esse gráfico aqui, essa figura aqui, que é o seguinte. Você tem aqui, então, um preço internacional. Aqui é a Bolsa. Estava trabalhando aqui, daí o preço subiu. Então, o preço lá fora, no mercado internacional do café arábica, ele saiu de 140 centavos e foi para 180 centavos de dólar por libra-peso. Daí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse café, esse referencial de bolsa, e vai pegar o quê? Eu quero um café de bebida boa, né? Um café de bebida boa. Quanto está sendo negociado o café de bebida boa no Porto de Santos? Aqui. Ele está com um deságio de 19. Então, eu vou pegar esse 183 aqui, vou tirar 19. 183 menos 19 dá 163, 164. Então, 164 centavos de dólar por libra-peso. Eu pego esse 164, né? Então, eu vou pegar esse 164, né, que é o... Opa, estou aqui com a calculadora. Então, eu pego 183, 19 menos dá 164. Centavos de dólar por libra-peso. Então, eu pego a cotação aqui de Nova York, desconto o diferencial, né? E vou ter 164 centavos de preço. Isso é em libra-peso. Vou transformar isso em dólares por saco. É só multiplicar, pega esse valor por 1,8278. Dá 1,3228, perdão. 164, 1,3228. Eu vou ter o quê? 216 dólares e 93 centavos. 217 dólares por saco. Então, esse valor aqui é em dólar por saco. Agora eu vou pegar esse valor e multiplicar pelo quê? Pelo dólar. 4,93. 4,93, eu vou ter R$ 1.069 por saca para o café no Porto de Santos. É isso que estão pagando pela saca do café de bebida boa dentro do container, dentro do navio, no Porto de Santos. Daí eu vou descontar o quê? Eu vou descontar o custo para pegar esse café no sul de Minas, colocar dentro de um container,
colocar dentro de um caminhão, levar até o Porto de Santos, tirar do caminhão e colocar dentro do navio. Então, tem um custo para isso. A diferença desses 169 para o preço que estão pagando no sul de Minas, que é R$ 960, essa diferença ali de R$ 100 por saca, um pouco menos, é a questão, grosso modo, desse custo de pegar esse café ali e levar até dentro do navio no Porto de Santos. Tranquilo, gente? Então, é assim que é formado o preço. São essas 3 variáveis aqui. Então, se bolsa sobe, a tendência é de subir aqui. Se dólar sobe, a tendência é de subir aqui. Se diferencial aqui sobe ou fica, o desconto é menor, né? Você tende a subir o preço aqui. Agora, se bolsa cai, se dólar cai, se o diferencial fica alarga, ele fica maior, a tendência do preço cair aqui. Então, essas variáveis aqui, elas vão oscilando, principalmente bolsa e dólar, que oscilam mais. E essa oscilação de bolsa e dólar, ela vai mexendo com esse preço que está aqui. Então, por isso que, às vezes, olha, hoje estão pagando 940, amanhã pode estar pagando 930, depois da manhã pode estar pagando 950. Esse preço vai oscilando, principalmente conforme vai oscilando bolsa e dólar. Tranquilo, gente? Podemos falar agora, e daí? Tá, beleza, então tá. Eu entendi aqui como é que forma preço, o que eu tenho que olhar, por isso que o pessoal sempre pergunta, e bolsa, como é que tá hoje? Tá em alta, tá em baixa? Por quê? Se bolsa tá em alta, há uma tendência do quê? Do meu preço do café subir. Se bolsa tá em baixa, há uma tendência do preço do meu café cair, né? Dólar é outra pergunta na sequência, né? Bom, vamos olhando para isso, agora vamos andar um pouquinho, tá? Falar um pouquinho de gestão e daí de estratégia. Por que fazer gestão de preço? Eu falei lá no começo de risco e oportunidade, né, que o mercado ele vai oscilando entre risco e oportunidade. Uma hora está oferecendo uma oportunidade, para alguns é uma oportunidade, para outros é risco, então essa gestão é extremamente importante. Olha aqui, ó. Peguei o preço do café do sul de Minas. Isso aqui, ó. Esse preço é preço em reais por saca ao produtor no sul de Minas para um café de bebida boa. De fevereiro do ano passado para agora. Fevereiro, no começo do ano, primeiros trimestres de 2022, o preço do café no sul de Minas estava acima de R$ 1.500. Acima de R$ 1.500. O que aconteceu ali de março em diante? O mercado caiu e ficou oscilando de março até outubro entre 1.200 e 1.400, em média 1.300, ou seja, já teve um tombinho aqui no preço. Ele não voltou para os R$ 1.500. Muita gente aqui que estava 1.500, 1.600 ficou esperando o quê? Os R$ 2.000, né? Ah, não, vai chegar nos R$ 2.000, não vou vender agora que vai chegar nos R$ 2.000. O mercado, ele voltou, caiu. Por quê? Começou a mudar a perspectiva em relação à produção futura. O mercado está sempre olhando para frente. Hoje ele está olhando para 24. A safra de 2023, ela já não pesa mais no mercado, está olhando para 24. Né? Então, ele estava olhando para frente e existia a expectativa de melhora na oferta, ele recuou. Aqui, ó, houve um outro corte de baixa no mercado em outubro do ano passado. O que aconteceu em outubro do ano passado? As floradas para a safra colhida esse ano. Florada boa, o mercado começou a precificar o quê? Safra cheia. Veio oscilando aqui um pouquinho, e daí aqui o que aconteceu em maio, junho, julho, o mercado caiu. Chegada dessa safra. Então, o produtor teve chance de vender a 1.500, depois entre 1.200 e 1.400. Aqui ele voltou a R$ 1.000 de novo, 1.100. Depois deu uma osciladinha, voltou aqui, caiu. Isso aqui é de pressão, entrada de safra. E agora o que está acontecendo com o mercado? Ele está reagindo. Ele chegou a cair abaixo de R$ 800 a saco. Então, comecinho de outubro, esse preço do café estava abaixo de R$ 800 a saco. E agora ele subiu e está 940. Ou seja, ele reagiu. Reagiu em cima do quê? Em cima dessa questão climática e também da volatilidade financeira que a gente vivenciou recentemente. O que ele está oferecendo? Uma oportunidade. Principalmente para aquele produtor aqui que viu esse mercado batendo nos 800, para o quê? Fazer um pouquinho de gestão. Você pode fazer gestão quando o mercado está caindo, ele vendeu um pouco a 1.500, depois a 1.300, 200, e também pode fazer um pouco de gestão na alta. Vender um pouco aqui a 900, se o mercado subir para 1.000, vende a 1.000, se o mercado subir a 1.100, vende a 1.100. Agora, ele pode vender aqui a 940, e se o mercado cair para 900, ele já vendeu alguma coisa a 940, ele fica aqui fazendo gestão de oportunidade. Isso
é gestão. Você olhar para o mercado, identificar um ponto de oportunidade e começar a colocar esse resultado para dentro da tua mochila, para dentro da tua performance financeira. E se a gente olhar nesse período de fundamento, a gente só está trabalhando com uma expectativa de potencial sequela na safra do ano que vem. Ainda você não tem isso claro e evidente. Entenderam? Então, quer dizer, por isso que eu chamei a atenção que essa subida ela é menos fundamental e mais financeira. Beleza. Vamos olhar um pouquinho de uma outra forma. Eu gosto de trabalhar muito com esse gráfico aqui. Por quê? Porque isso aqui me apresenta o que o mercado já ofereceu de preço e o que ele está oferecendo agora. Essas barras aqui é a média de preço dos últimos 5 anos. E eu peguei o seguinte, eu deflacionei, ou seja, eu tirei todos eles pelo IGPM e estou trazendo o seguinte, para preço de hoje, poder da saca de café de hoje. Então, quer dizer, atualizei esse histórico de 5 anos para preço atual. E daí, preço atual, aqui tem a média mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Daí a gente acompanha o seguinte, olha, o começo do ano, geralmente o preço aqui em abril, maio, junho, julho, são os períodos de preço mais fraco no ano. Por quê? Entrada de safra. A questão sazonal. Entenderam? Entrada de safra. O que aconteceu aqui em 2021, que o mercado estava abaixo da média e começou a descolar positivamente? O que aconteceu aqui? A geada em 2021. Então, a geada em 2021, ela alterou o comportamento do mercado. E o preço começou a descolar e a subir. E veio, ficou lá em cima. Daí a gente começou 2022, que foi o ano passado, né, com o preço lá em cima. Em média ali, a R$ 1.400, R$ 1.500 aqui. Depois ele veio, tombou, mas bem acima da média dos 5 anos, né? Bem acima. Numa região extremamente favorável para o vendedor. Daí ele veio acomodando, aqui aflorada, ele o quê? Convergiu para o comportamento normal. A barra seria a normalidade do mercado. Todo ano, de maio de 2021 até dezembro de 2022, o mercado trabalhou bem acima da normalidade, ou seja, com preço bem mais valorizado do que o normal de mercado. Por quê? Porque ele estava refletindo a geada e a seca. Aqui ele já começou a refletir o quê? A expectativa de uma colheita boa no Brasil em 2023. No começo de 2023, ele chegou ao quê? A descolar de novo. Olha, ele gerou mais uma oportunidade para o produtor aqui. Né? Mais uma oportunidade, e depois o que aconteceu? Entrada de safra. Olha o que aconteceu na entrada de safra. Confirmou a safra cheia e ele veio trabalhando, inclusive, abaixo. E o que ele está acontecendo agora? Ele descolou positivamente, olha. Não é aquele preço que a gente teve em 2021, não é o preço de metade de 2022, mas é já um preço melhor do que ele tinha alguns meses atrás. Então, ele está gerando uma nova oportunidade para você o quê? Fazer gestão. Daí vocês devem estar se perguntando, daí? Agora ele vai pegar tração e vai subir, que nem subiu em 2021? Daí eu pergunto para vocês o seguinte, o que aconteceu em 2021 para o preço subir do jeito que subiu? Teve que acontecer uma geada. Para o mercado voltar de novo esse patamar, tem que acontecer alguma coisa nova no mercado. Porque a narrativa da geada e da seca já ficou para trás, ele já precificou. Então, ele está criando uma narrativa nova. Ele está esperando uma narrativa nova. Se por acaso perceber que essa situação climática começar a interferir de uma forma significativa no potencial de produção do ano que vem, esse mercado começa a refletir. Mas não é isso que a gente está percebendo por enquanto. Então, ele está gerando uma oportunidade pequena para você pensar igual a 21, 22, tem que acontecer um fato novo de quebra de produção no Brasil para o preço reagir. E daí é o seguinte, isso a gente está falando disponível. Uma outra questão é o seguinte, não é só disponível, você tem que começar a pensar em estratégia de comercialização para safra nova, para safra de 2024. Tá? Hoje, você já pode vender safra de 2024. Você começa a, o quê? A fazer gestão de preço para a safra de 2024. Tá? E o que a gente está vendo? Ideias de preço entre 970 e 980 para entrega em setembro de 2024. Daí o produtor está pensando, pô, mas não chega nem a R$1.000, né? Não é um preço interessante. Bom, a média de 5 anos de setembro é 872. Você está livrando em cima dessa média aqui R$100 por saco.
Ah, mas pô, e se o mercado for para 1.200, for acima de 1.000, 1.100, que nem aconteceu? Primeiro, para ele ter essa atração, tem que acontecer algum fato em termos de produção. Segundo, gestão não é você vender 100% da tua safra, é aí você escalonando posição, você trabalhando gestão de oportunidade de uma forma dosada, escalonada, mas não deixando de enxergar momentos de oportunidade que nem o mercado está oferecendo agora. Esse descolamento aqui é um momento de oportunidade. Você olhar 970 contra a média 872, R$ 100 acima, é um momento de oportunidade. Por que o momento de oportunidade? Porque o cenário para 2024 ainda é de que o Brasil tem potencial de colher uma safra maior em 24 do que colheu em 23, principalmente de arábica. Lógico, esse cenário ele pode se esfarelar nos próximos meses, mas ainda é esse cenário que alimenta o terminal lá em Nova York. Tanto é que ele está invertido. O preço para setembro está mais baixo que o preço para março. Então, eles acreditam que vai ter mais café para frente do que tem agora. Que o mercado está inflado no março e está mais barato para setembro. Entendeu? Então, isso tudo é interessante dentro desse racional de estratégia. Né? E uma outra coisa que reforça é o seguinte: daí tem muito produtor falando, não, mas o ano passado eu tinha 1.100, 1.200, você mostrou ali no gráfico. Bom, esquece preço, vamos pensar em margem. Entendeu? Vamos pensar em margem. Daí é o seguinte: margem. Vamos olhar agora o quê? O que mexe na margem? Receita e custo. Né? Então, se eu estiver olhando só para preço, eu estou olhando, o preço está mais baixo, essa margem está sendo achatada porque o preço está mais baixo. Mas só que é o seguinte, se eu olhar para custo, o custo da minha safra de 2024 é mais baixo do que o custo da minha safra de 2023. Primeiro, porque eu vou ter mais produtividade, a princípio. Segundo, é que o preço dos fertilizantes caiu. E daí, esse aqui é um acompanhamento do nosso time, o time lá de safras de fertilizantes, e daí você pega aqui a ureia. Há um ano atrás, a relação de troca de café era 4,3. Em 21 de novembro, é 3,1. Você teve uma redução. Quer dizer, o custo caiu, a relação de troca melhorou aqui. Para o MAP, era 4,8, caiu para 4,1, a relação de troca melhorou. Para o KCL, que era 4,4, caiu para 2,8. Ou seja, os insumos caíram. Então, quer dizer o seguinte, o preço caiu, mas você teve uma redução no custo. Então, quer dizer, a queda na tua margem, ela foi menor do que a queda no preço. Se você olhar para a gestão de margem, né, talvez não seja tão ruim que você ficar olhando para preço. Olha, eu não consigo os 1.100, 1.200, 1.300, mas em termos de margem, que é aquilo que fica, que é a diferença entre o custo e a receita, essa queda não é tão grande que nem você está verificando na queda do preço. Então, isso também é importante para ajudar vocês na tomada de decisão. Né? Na estratégia de comercialização. Pensa menos em preço, pensa mais em margem, que é a diferença, aquilo que fica no bolso para vocês. Tá? Então, dentro disso, só para a gente terminar aqui, que já estou falando demais aqui, né? Algumas dicas para vocês pensarem em termos de estratégia de comercialização. Primeiro, o mercado ele saiu de... Esse mesmo café que a gente está falando, 940, no comecinho de outubro, esse mesmo café estava 780. Então, ele subiu mais de R$100. R$150 para algumas descrições. Então, quer dizer, aproveitar um pouco dessa alta, essa oportunidade de venda. Essa alta do preço, ela está gerando uma oportunidade de venda. Aproveitar um pouco. Para quê? Principalmente para a entrada da safra de 2024. Para ficar menos exposto na entrada da safra. Mas como é que você vai fazer isso? Não, é para chegar e vender todo o teu café? Não, de uma forma gradual. Né? Diante da incerteza produtiva que você tem ainda, principalmente por esse El Ninho que está rodando, trabalha lotes mais fracionados, ou seja, você pega ali, divide em 6 sacas, divide em 10 lotes de 10 sacas e vai graduando, vai escalonando, tentando aproveitar essas oportunidades que nem o mercado está oferecendo agora, devagar, de uma forma gradual. Né? Aproveitando essa volatilidade de alta. Isso é escalonar. Essa é uma estratégia que você aproveita esse momento de preço e mesmo assim, e ainda você não se fecha para uma alta futura das cotações. Né? Então, adota uma postura mais cautelosa. Protege a rentabilidade, mas deixa um espaço aberto para aproveitar uma eventual alta lá na frente. Mas não deixa de aproveitar essas oportunidades.
pensar no resultado financeiro, principalmente de safra futura, daí entra naquilo que eu falei anteriormente, a questão de custo, a questão de receita, a margem. Faça gestão de margem e não gestão de preço, né? Então, as margens estão mais estreitas, mas elas estão menos, elas caíram menos do que a queda no preço. Então, isso é importante para auxiliar vocês na tomada de decisão. Os juros, apesar dos juros estarem caindo, os juros ainda estão altos. Então, carregar café para você vender para frente, você tem que levar isso em consideração, que você está deixando de ganhar juros no mercado financeiro, ou até está carregando juros de custo, né? Isso também é importante na tomada de decisão, essa leitura mais financeira, né? E, por último aqui, se puderem, utilizar mecanismo de hedge. O mecanismo de hedge mais simples, o que é hedge? É proteção. Proteção da tua margem, né? O mecanismo de hedge mais simples é uma trava futura que você vende o teu café, ou numa relação de troca com uma empresa de insumos, ou uma venda com cooperativa, ou com uma trade, para entrega na safra do teu café. Então, você está travando uma receita, você tem teu custo, você está travando uma receita, você está travando tua margem. Isso aí é uma operação de proteção, de proteger tua rentabilidade. Então, comece a pensar um pouco nisso, né? De uma forma gradual, lenta, né? Mas tente identificar esses momentos. E daí, muita gente que não está querendo fazer, porque está com medo que esse mercado suba, que nem aconteceu recentemente, o mercado disparar e não poder aproveitar, existe também, além de você usar uma estratégia mais cautelosa, fracionando lotes, uma outra alternativa é você usar alguns mecanismos financeiros para você aproveitar uma alta futura nos preços. Daí a gente entra no mercado de opções, que são seguros contra a alta, para você participar de uma alta do mercado sem ter o café. Então, você vendeu o teu café e mesmo assim, na compra desse seguro chamado opções, você pode aproveitar da alta. Essa é uma questão financeira que também pode auxiliar vocês nesse processo de tomada e de gestão da sua estratégia de comercialização. Bom, era isso. Acho que eu falei demais, né, Larissa? Não, pode ficar à vontade. Obrigada, Gil, por compartilhar aí com a gente, né, Patrícia? Foi muito bom, Gil, foi perfeito. Passou voando, deu 8 horas agora. Como assim, gente? Já deu 8 horas. Estava aqui imersa e recebi várias mensagens no meu WhatsApp particular aqui das produtoras que gostaram muito. Muita gente perguntando se vai ficar salvo, que estava num compromisso, mas que quer assistir. Acho que foi extremamente contextualizada, né? Acho que, na realidade, Gil, acho que você fez um milagre de explicar bem o fundamento de uma maneira extremamente simples de entender. A gente sabe que é complexo, né? Na hora que vem para a prática é complexo. Instiga também uma coragem, né, do que a gente tem que tomar decisão. Acho que foi muito providencial, assim, a sua fala nesse momento do que está acontecendo com o mercado. A gente vê que é uma oportunidade, né? E gostei muito de algumas falas que você falou, como fazer gestão de margem, não só gestão de custos, né? A formação de preço, esse nosso papo de comercialização, ele esbarra e ele é, na verdade, colado com a gestão de custos, né? Que a gente faz dentro das fazendas, porteira para dentro. Isso afeta diretamente a margem lá no final do dia, né? Cada centavinho conta, né? A nossa margem é muito estreita. E foi excelente, eu acho que foi uma primeira grande aula. Recebi mensagem aqui dizendo que foi um grande MBA para as produtoras. Então, só elogios, a gente te agradece muito. Você tem muito talento, sua didática é excelente. E Obrigado. foi muito bom. Se alguém quiser, não sei se a gente tem uns minutinhos de pergunta, Larissa, Gil. Temos sim, vamos roubar uns minutinhos aí do Gil. Tem uma Não, pergunta fica à aqui no vontade. chat e eu recebi uma no individual também, que a pergunta é do Gersone. Em que momento a demanda e projeção de produção influencia no preço da bolsa? Olha, normalmente a gente tem um maior pico de demanda de café no inverno, né? Então, quer dizer, a gente está nesse momento de pico de consumo no hemisfério norte, que são os maiores consumidores, Europa, Estados Unidos. Eles estão num período, está começando a temporada fria lá, né? Não começou o inverno oficialmente, mas já está frio. Geralmente, esse é o período de pico de consumo. O que a gente está percebendo esse ano é que, sim, você tem um fluxo de compra, mas o que a indústria está fazendo lá? Está muito caro, os juros está alto aqui no Brasil e está alto lá também. Então, quer dizer, está muito caro você carregar estoque, porque juro alto, você está emitindo esse juro alto para carregar Pode estoque. fazer online. A indústria, com certeza vou estar viajando no dia. Não, mas Peraí que você entrou está algum áudio aqui, Gil, entrou, perdão. Ana.
você está embutindo, na hora de você carregar estoque, você está embutindo esse juro alto. O que que a indústria está fazendo? Nesse pico de consumo, e a gente vê mais claramente isso agora, porque seria aí um momento decisivo na estratégia de compra, é que a indústria lá fora está comprando mais devagar, ela está comprando de forma mais escalonada. Ela está comprando o quê? Ao invés de comprar 2 contêineres, ela compra 1. Ao invés de comprar 3, ela compra 2. Então, ela está comprando de uma forma mais frequente, mas um volume menor. Para quê? Para carregar menos estoque. Ela está preferindo trabalhar com estoque na mão do produtor do que com ela, arriscando na logística. Por quê? Porque o financeiro está muito perverso por conta do juro alto. Né? Então, isso, em pleno pico de consumo, dá uma indicação de que o consumo ele não está tão forte. Ele vai trabalhar mais devagar, e daí por isso aquela curva que eu mostrei de expectativa de uma acomodação negativa, de estabilidade a um leve viés de baixa no consumo, é por conta disso. Então, quer dizer, esse é o pico de consumo, é o inverno no hemisfério norte. Né? Então, é onde o Brasil concentra fluxo de embarque, por isso que a gente está embarcando ali 4 milhões de sacas, mês, porque esses cafés eles estão indo para consumo na Europa, Estados Unidos, por conta do inverno por lá. E a chegada dessa safra brasileira e a agressividade do Brasil no mercado justifica muito desse fluxo que a gente está vendo agora. Né? Mas, de uma forma geral, o consumo está um pouco mais acomodado e um período para a gente olhar é justamente esse, é o período de inverno lá no hemisfério norte. Gil, obrigada. Tem mais uma aqui. O que você enxerga no diferencial Nova York para o físico? Se ele ajusta mais ou temos um patamar mais estável? Olha, ele pode ajustar um pouquinho mais se Nova York cair. Se ela cair bastante, acentuadamente, eu acho que você pode ter um reflexo no diferencial por conta da entre-safra aqui no Brasil. Agora, com Nova York alto, esse diferencial ele vai ficar ainda um pouco largo para a entre-safra. Eu acho que ele pode ajustar, ou seja, o café de bebida boa de menos 19 para menos 16, menos 12, mas isso se Nova York recuar. Então, quer dizer, daí vai uma coisa compensa a outra, né? Agora, se o Nova York alto, que nem está agora, 180 centavos, esse diferencial ele tende a ficar mais alargado como está agora. Então, eu acho que vai depender muito do comportamento de Nova York por diferencial, mesmo com a entre-safra, porque por conta desse cenário aí que a gente está vendo de um comprador menos agressivo do que o normal. Obrigada, Gil. Tem mais uma aqui da Marta. Eu vou fazer essa última pergunta, pessoal. Se tiver mais, a gente copila tudo, né, Patrícia? E fala com o Gil e disponibiliza para vocês também. A Marta falou excelente live. Obrigada, Marta. Como se proteger de uma operação de hedge? Tá. Tem várias maneiras, né? Tem a maneira. Um hedge mais simples é aquele que você compromete a entrega do teu café, o físico, que é aquele que você está negociando ou com a cooperativa, ou com a trade, ou com uma empresa de insumos, ou com uma indústria, ou seja, você já está disponibilizando o teu café na venda. Então, eu vou entregar esse café no ano que vem, mas eu vou entregar café. Eu vou ter que entregar esse café e alguém vai receber. Esse é o hedge físico, em que você trava preço antecipado. Essa é uma forma de fazer hedge. Por quê? Porque você está vendendo o teu café e está se protegendo de uma queda lá na frente. Então, é uma proteção contra a queda. Se o mercado subir, você não vai participar da alta, mas você está protegido da queda. E hedge é proteção. Então, quer dizer, você tem mais medo do preço cair do que o receio ou expectativa que ele suba. Então, se você tem mais medo que ele caia do que expectativa que ele suba, você é alguém que gosta de proteção. Então, o hedge é uma boa alternativa para você. Esse é físico. Existem alguns mecanismos financeiros em que você não compromete a entrega física, mas você faz algumas operações em bolsa para se proteger, travando o preço em bolsa para o teu café em setembro do ano que vem, em julho do ano que vem, em dezembro do ano que vem. Isso tem alguns mecanismos, seja a trava financeira na bolsa ou até o mercado, o que a gente chama de seguro de preço, que são as opções sobre esses contratos futuros, que são o seguro contra a queda do preço. Então, esse seria um mecanismo de hedge. Né? Aqui, para a gente, precisaria um pouco mais de tempo para a gente trabalhar cada ponto desses daí. É legal a gente escutar, porque daí a gente já aprofunda para gravar novas videoaulas sobre esses temas também, né? Isso é importante. Sim. É importante, porque isso aí merece um espaço para a gente falar de cada um deles. Né?
Larissa, posso fazer uma pergunta final para o Gil? Claro, pode ficar à vontade. Pode, Gil, tem um minutinho? Pode sim, Patrícia, pode. Fica à Tá. vontade, eu tô aqui. Eu fico intrigada pelo seguinte, quando você é mestre em economia, né, quando a gente vai para a lei básica da economia de oferta e demanda, certo? A Sim. oferta do café, o que chega realmente na bolsa, a gente vê muitas previsões, né? Tem vários órgãos, várias associações, cada hora uma solta a sua. A gente, como produtor, a gente fica assim, gente, mas quem que tá formando isso? Porque ninguém nunca veio na minha fazenda, eu não sei quem que tá formando esse número. Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida dessa parte dessa lei da economia de oferta e demanda. Essa oferta. A gente fala dos estoques certificados. Quando teve essa questão de ficar com medo de faltar café, a gente escutou falar sobre estoque de café que estava sendo recertificado. Então, assim, como que você poderia explicar para a gente a informação da oferta que chega na bolsa e interfere na bolsa, ou se é realmente mais especulação? Ô, Patrícia, é que tem duas coisas bem distintas. Bolsa, esse café que está estocado na bolsa, que são os cafés certificados, né? Esse café, ele funciona da seguinte forma: eu entro com uma posição vendida na bolsa, então é uma operação financeira, que eu posso Não é sair físico, né? É financeiramente dela. financeira. Então, quer dizer, eu entro vendido, saio comprado com lucro ou prejuízo. Eu posso também, a hora que eu entro vendido na bolsa, eu posso liquidar essa posição entregando o café lá. E esse é o café certificado, aquele que eu entrego dentro do armazém na bolsa. Daí, digamos, para a Colômbia tem um ágio, para o Brasil tem um deságio, enfim, daí você entrega café lá. O que estava acontecendo na bolsa é que não estava valendo a pena entregar café lá. Então, não estava chegando mais café novo lá. Isso era problema de arbitragem entre bolsa e físico. Valia mais a pena para o produtor, principalmente o brasileiro, vender no Porto de Santos do que entregar na bolsa. Então, quer dizer, daí ele não entrega, ele vende aqui. Além disso, a bolsa está mudando as regras, ela está dificultando a recertificação que você citou, que é o seguinte: você pega ela tem por regra o café não ficar muito tempo dentro da bolsa, para senão ele fica muito velho lá. Então, ela força você não ficar muito tempo com esse café. Então, o que acontecia? O pessoal que estava com café há muito tempo lá tirava esse café e depois recolocava de novo nele como novo para ganhar mais um tempo dele lá. Essa é a recertificação. A bolsa está dificultando isso. E daí, ela está mudando as regras. Essa regra mudou a partir agora de dezembro. Então, teve muito movimento de retirada desse café antes da mudança da regra, para depois tentar colocar ele de novo como café novo, então ganhar mais um tempinho. E isso levou a essa queda dos estoques certificados. Mas é uma situação de bolsa, né? Por isso que bolsa foi, e daí você olhava aqui internamente, não estava com essa falta de café que a gente estava verificando lá. Você tinha café junto com o produtor, você não tinha uma procura tão grande por café do lado da indústria que nem você estava olhando lá na bolsa. Então, quer dizer, a bolsa ela descolou da realidade física, porque são duas situações. Você tem o estoque físico e o estoque na bolsa. O estoque na bolsa é muito mais uma lógica financeira que você utiliza para entregar esse café, e o volume é bem baixo em relação ao total que é movimentado em bolsa, e você tem uma lógica física aqui de comprador e vendedor que estava descolado dessa realidade. Por isso que destoou bastante uma coisa da outra. Uhum. Temos que ter mais umas 10 lives, combinado, gente. Esse tema é importantíssimo, né? Muito Muito complexo, obrigada, Gil. bastante coisa para a gente discutir. Eu comecei agora que a gente abriu as perguntas, eu comecei a pipocar no WhatsApp aqui cheio de perguntas. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Hoje era realmente um momento de abertura desse novo momento do Florada Educa. Até, de certa forma, também um teste do formato, né? Para a gente ver a melhor forma de relacionar com constância e com qualidade com todas vocês. Pelo que eu percebi, foi bastante positivo pelas mensagens aqui que eu estou recebendo e no chat também, a movimentação do chat, o engajamento de vocês. A gente agradece muito, a pessoa escolhida foi a pessoa certa. Gil, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu brilho no olho e todas as palavras que você colocou para a gente. É muito bom sentir que tem uma pessoa segura, né, e com conhecimento, o tamanho do seu conhecimento do outro lado, nos passando essa segurança que é tão difícil de ter no mercado do café, né? Acho que eu diria quase que impossível, mas que dá uma luz no fim do túnel, né? Existe o que ser feito, né? Não é só deixar ao léu, assim, né? As coisas acontecendo. Então, muito obrigada pelo tempo da disponibilidade de vocês, pela indicação da Reagro. Quando a gente falou, quero começar com comercialização, Larissa virou e falou, Gil Barabá, não tem outro nome
Vamos começar com o Gil. Acho que foi Legal. muito proveitoso. Larissa, muito obrigada por toda essa organização e por incentivar a gente a fazer ainda esse ano. A gente estava com dúvida, né? Será que a gente faz esse ano, dezembro, né? Cheio de compromisso, pessoal. Hoje eu começo ano que vem. Larissa, não, vamos esse ano, vai ser ótimo, vamos começar. Então, valeu muito a pena. E obrigada a todos vocês, todos os produtores também que nos acompanharam e deram, então, esse incentivo para que a gente continue nas nossas próximas 100 videoaulas que vem aí. Isso mesmo, Patrícia, obrigada. Você já falou tudo, faço das minhas e suas palavras. E a gente vai estar junto aí, vai ter bastante conteúdo bacana, vamos interagir bastante. Mais uma vez, obrigada, Três Corações, pela confiança, né, de estar aqui com a gente. Obrigado, Gil, por participar com a gente aqui, aceitar nosso convite e compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigada, é só o começo, né, Patrícia? Isso aí. E aí vai eu ficar passo gravado pro e vai Gil ser e publicado. Patrícia, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, falar um tchau pro pessoal aí, é com vocês. Gil, fica à vontade. Oi, eu que agradeço, Patrícia, Larissa, que bom aqui. Passou rápido, eu gosto de conversar sobre isso, então, e com vocês a dinâmica foi muito boa. Que bom aí que a gente teve essa troca. Legal. Esperando a próxima. Que legal, foi muito bom, foi muito bom. Perfeito. Amanhã a gente já publica, então, pessoal. Gil, muitíssimo obrigada. E 2024 a gente refina, então, o calendário para a gente aprofundar no tema, que já, o pessoal já demonstrou que tem bastante interesse. Que legal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada Obrigada, pela participação pessoal. de Boa todos noite. vocês. Bom Um descanso. abraço.